Tudo começa quando Adriana fala que Matias é louco de se casar com Roberta sem saber nada dela, e fala que ele pode ter uma surpresa, e deixa ele desconfiado, e garante que ainda dá tempo de cancelar essa loucura. Enquanto isso, Constanza recebe uma ligação de César, que fala que precisa conversar com ela. E então ela diz que eles podem se encontrar em meia hora no mesmo lugar da outra vez. Em seguida, Honório chega dizendo que precisa esclarecer muitas coisas, mas ela diz que não quer falar nada, e ele fala que já sabe que ela viu ele na cafeteria, e Constanza grita dizendo que não quer saber de detalhes, e que já teve certezas à noite. E então fala que vai sair porque estão esperando por ela. Na empresa, Gonçalo fala para Branca que por mais que eles tenham combinado dela ficar até o final do mês, é melhor que ela vá embora naquele mesmo dia. Mas ela fala que não pode deixar seu trabalho assim, porém Gonçalo fala que a reputação dela já está ruim, e então decidiu que ela precisa deixar a empresa. E então Branca fala que como eles são os donos, então vai ser assim, e deixa a sala. Por outro lado, Ezequiel conta para Renata que todos passaram a noite na igreja devido à tempestade. E ela fica chocada que não ficou sabendo e não ouviu o alarme de emergência. E então Ezequiel fala que Jerônimo vai dar estadia para todos que ficaram sem casa, e garante que ele é um homem muito bom. Assim como Rafael. Na Bonita todos chegam e Jerônimo dá ordens para eles se alimentarem bem. E então Regina fala para Carlos descansar, mas ele não quer. E então Matilde fala para ele escutar o que Regina está dizendo e não discutir. E então Jerônimo fala que vai até a fazenda de Augusto para conversar com Renata. E Regina fala que fica muito feliz por isso. E ele diz que já entendeu que ela não é culpada de nada, e que não foi namorada de Rafael. E nesse meio tempo, Augusto fala para Ezequiel que está muito preocupado com as plantações da Bonita, e manda ele ir revisar tudo para ele não perder nada. Mas Ezequiel fala que não vai fazer isso agora, porque tem pessoas que realmente estão precisando da ajuda dele, porque perderam tudo. Na empresa, Branca encontra com Honório e fala que jamais imaginou que ele fosse tão covarde, e ele não entende, e ela fala que Gonçalo deu ordens para ela ir embora naquele mesmo dia, e Honório fala que não sabia disso, mas que super concorda com a decisão do cunhado, e diz que a melhor coisa que ela faz é ir embora e deixar ele em paz de uma vez por todas. Na cafeteria, César pergunta a Constanza por Roberta, mas ela diz que não sabe dela, e então ele fala que está desconfiado que Serena e Roberta estão por trás das fotos deles. E ela fala que Serena realmente pode ter feito isso porque já não aguenta mais ela. E César fala que ele a desprezou, e acha que Constanza deveria saber disso. No hospital, Josefina pergunta à doutora como Roberta está, e ela fala que a infecção já está controlada, mas que infelizmente não pode fazer mais nada por ela, e então sai da sala. Roberta manda a mãe sair do quarto e fala que está estéril por causa dela, mas Josefina fala que não tem culpa de nada e que se não fosse por ela, Roberta ficaria sem marido e fortuna, e lembra que ela nem queria ter esse bebê. Mas Roberta fala que é bem diferente de não poder ter nenhum nunca, mas a mãe fala para ela ficar tranquila e tenta dar um beijo nela. Mas Roberta se afasta. Na Bonita, Regina vai até o quarto levar os panos para Carlos cortar, e ele pergunta se Jerônimo já foi, e ela diz que ela está saindo agora. E então ele pergunta se ela acha que Renata vai ouvir ele, e ela espera que sim, porque o futuro deles vai depender disso. E nisso,
Jerônimo sai de casa e entra no carro para ir atrás de Renata. E nisso, ela já está no carro com Augusto, e pergunta se Aurora está bem, e ele fala que ela foi embora antes da tempestade. Mas Renata diz que não foi bem isso que Ezequiel contou para ela. Jerônimo está no carro quando vê o de Augusto e resolve sair e gritar por Renata dizendo que a ama, e ela manda Augusto parar o carro, e então corre na direção dele, que também corre para ir ao encontro dela. Mas vem uma correnteza de água e ele cai e começa a tentar nadar contra, e Renata corre para ajudar ele, mas Augusto tenta impedir, e nisso Ezequiel chega e eles pedem ajuda para tentar tirar ele de lá. Álvaro chega em seu consultório com sua assistente e ela fala que eles não poderão mais trabalhar ali. Mas Álvaro diz que ele precisa atender os pacientes, mas ela fala que se não fosse por Jerônimo e Regina, o povo estava esperando por atendimento até agora, porque ele deixou todo mundo na mão por estar bêbado. Ela também conta que todo o povoado está desconfiado que ele operou Rafael Gutierrez estando bêbado, e então ele fica furioso e manda ela sair de sua sala. E ela fala que está ali para pedir demissão, e então vai embora. E ele começa a jogar tudo para cima furioso com o que acabou de ouvir. No hospital, Inês não entende o porquê a enfermeira chamou ela até ali, e ela entrega seu celular e fala que Andrezinho quer falar com ela. Então Inês fica super feliz e fala que está com muitas saudades do filho. E ele fala que não quer mais ficar ali, e Inês fala que ela precisa suportar esse processo, porque eles já sabiam que seria assim, e Isidro diz que ali ninguém se rende, e então o menino aceita e diz que tudo bem. No outro quarto, Clara vai ver Antônio e fala que está muito feliz porque ele teve alta, mas ele fala que estaria mais feliz se tivesse notícias de Regina. E então Clara fala que eles está incomunicável por causa da tempestade. E Antônio fala que se não conseguir falar com ela em algumas horas, vai até a fazenda de Jerônimo, e convida Clara para ir junto. Na igreja, Karina pede a Alzira para ficar na casa dela, porque vai se separar de Álvaro, e explica que não quer ficar na Bonita porque Lázaro está lá, e não quer que Álvaro faça um escândalo. Então Karina fala que ela já sabe da ordem de Augusto, mas permite que ela fique aquela noite, e garante que no outro dia vai pedir a Augusto para ela ficar o tempo que quiser. Karina agradece muito, e Alzira fala que ela precisa demonstrar que gosta muito dela, apesar de tudo, e então Karina não entende e pergunta o que ela está querendo dizer. E quando Alzira resolve contar, um homem entra na igreja e fala que Jerônimo está sendo levado pela correnteza, e todos correm para ajudá-lo. E nisso, Renata juntamente com Augusto e Ezequiel procuram por Jerônimo e veem que ele está desmaiado em umas pedras. Então Renata desesperada grita para eles o socorrerem. No hospital, o doutor conversa com Inês sobre Andrezinho, e conta que ele já influenciou todo o hospital com a ideia de que ali ninguém se rende. E Inês fica toda orgulhosa e fala que gostaria de ajudar mais o menino. Porém o médico fala que eles já estão fazendo tudo o que podem, e diz que vai revisar o menino. Em seguida Josefina aparece na recepção, e então Inês fica chocada ao reconhecê-la e pergunta para uma enfermeira quem é aquela mulher, porque tem a impressão que a conhece de algum lugar. E a moça fala que ela é a esposa de Gonçalo Monterrúbio, e que está ali porque sua filha perdeu o bebê, mas depois acha que não deveria ter falado nada e vai embora. E Inês fica olhando e depois disfarça para Josefina não a reconhecer.
Logo depois, Josefina vai para o quarto de Roberta e fala que odeia hospitais, porque todo mundo tem cara de tragédia, e avisa que vai ligar para Gonçalo. E a filha, ainda com raiva, pergunta qual desculpa ela vai dar. E então Josefina liga e fala para Gonçalo que ela e Roberta estão em um spa para noivas, e que o tratamento vai durar 24 horas, e ele acha uma loucura, mas aceita a ideia da esposa, e fala que o casamento já é no dia seguinte, e manda Josefina mimar bastante sua menina. Eles desligam e então Roberta pergunta de onde a mãe tira tanta estupidez, e quer saber se ela acha mesmo que seu pai acreditou nisso, mas Josefina garante que sim, e fala que Gonçalo e Matias jamais saberão que ela passou a véspera de seu casamento no hospital. Por outro lado, Constanza chega na mansão e pergunta à funcionária por Roberta, e ela fala que a garota saiu com sua mãe e não voltou ainda. E então Constanza fala para ela ligar quando Roberta chegar, porque precisa muito falar com ela, não importa a hora. Enquanto isso, todos estão se movimentando para tentar ajudar Jerônimo, e Lázaro resolve entrar na água, enquanto Renata grita para ele salvar seu marido. E então ele tenta ir até seu patrão com muita dificuldade, e chega até ele para verificar se está vivo. Na empresa, Daniel não entende o porquê Branca vai embora tão rápido, e ela fala que foi uma exigência de Gonçalo, e então o garoto fala que vai sentir muita falta dela e oferece sua amizade, mas ela grita dizendo que não quer a amizade dele, e depois se desculpa, e então fala que vai precisar que ele a ajude, e conte tudo o que está acontecendo na empresa. Daniel não entende, e fala que ela já não vai mais trabalhar lá, mas Branca fala que em breve vai estar na frente daquela empresa. Mas Daniel fala que não pode ajudar ela, senão estará prejudicando Adriana, e ela sabe bem que ele está apaixonado por ela. Então Branca fala que essa é a chance que ele tem para se tornar um príncipe e conquistar ela. Jerônimo está sendo socorrido por Lázaro, então Renata se aproxima e fala e começa a fazer respiração boca a boca nele, e desesperada faz de tudo para seu marido acordar. E na Bonita, Manuela conversa com Matilde sobre Carlos, e nisso ele aparece e faz sinal para Manuela continuar falando enquanto ele escuta, e então fala que todos ficaram muito preocupados com ele, e Matilde diz que sim. E então a madrinha pergunta se ela gosta dele, e Matilde admite que gosta, mas garante que vai arrancar ele de seu coração porque está maldita. Mas Manuela fala para ela não pensar assim, porque isso não é verdade. Mas Matilde fala que não suportaria se acontecesse algo com seu Carlos. E nisso todos estão em volta de Jerônimo, e Augusto oferece para levar ele até a Cruz de Amor para Álvaro o atender. Mas Lázaro se recusa e fala que esse doutor jamais vai atender seu patrão, e acha melhor eles irem para a Bonita, porque Regina está lá e pode ajudar. E então Renata fica surpresa que ela esteja por lá, e então decide que essa é a melhor opção. Na empresa, Matias vai até a sala de seu pai, e fala que não conseguiu se comunicar com Renata, mas Gonçalo fala que eles ainda estão em tempo de chegar, e então Matias se desculpa e fala que não quer Jerônimo em seu casamento, e Gonçalo não entende. E então Constanza chega e fala para o sobrinho contar logo o porquê ele odeia Jerônimo e vai se casar com Roberta. Em outra sala, Adriana manda um e-mail para Renata, desejando que ela esteja bem depois de toda essa tempestade, e pede para ela retornar quando puder. Em seguida, Daniel chega na sala e pergunta se pode falar com Adriana, e ela diz que sim,
e pergunta se ele quer resolver coisas de trabalho, mas ele diz que não, e fala que quer conversar sobre eles dois. Gonçalo está furioso e diz que é inadmissível que o filho de Roberta seja de Jerônimo, e que se casar com Roberta não vai ser a solução. Mas Constanza fala que também não conseguiu fazer o sobrinho mudar de ideia, mas pediu para ele fazer um contrato pré-matrimonial para estar livre em 1 ano. E então Gonçalo diz que errou muito em relação a Jerônimo, e a cada dia admira mais o filho, e então Matias sai da sala. Ele fica muito perturbado, mas depois pergunta se a presença de Constanza ali tem algum motivo especial, e ela disfarça dizendo que foi até ali para falar de Regina, para saber se já tem notícias dela. E nesse meio tempo, Adriana fala para Daniel que sabe bem o que é querer uma pessoa que não sente a mesma coisa. E ele pergunta se ela está dizendo que não há chances entre eles, e ela diz que sim, mas ele fala que Matias se casa no dia seguinte, mas Adriana continua com sua palavra, dizendo que não pode mudar o que sente. Daniel fica com raiva, e fala que agora que ela descobriu que é uma das herdeiras da empresa, não acha que ele seja bom o suficiente, mas ela diz que não é bem assim, e que para ela isso não faz diferença, e garante que sempre quis ele como amigo, e pede para Daniel não perder seu tempo com ela. Na Bonita, Renata chega gritando por Regina, enquanto todos vêm ajudando com Jerônimo, e então Regina manda levarem ele para o quarto, e então fala para Matilde e Manuela pegarem algumas coisas. E em seguida vai para o quarto e fala para Renata tirar a roupa dele e depois cobrir, e ajudar para a temperatura dele subir, e então Renata vai fazendo isso, e em seguida coloca um roupão, e deita do lado dele, e começa a chamar por Jerônimo, e ele começa a despertar e fala que ama Renata, e então ela começa a beijar ele. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.